A sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados envolve ao redor de si uma série de acordos que passa diretamente pela votação de projetos no mínimo, mas bem no mínimo, polêmicos em trâmite hoje no parlamento. O principal deles é justamente o projeto que tributa as plataformas de streaming para pagar incentivos para a Rede Globo, uma coisa escatológica, estapafúrdia que vem sendo votada. O sucessor do Arthur Lira, ao que tudo indica, caminha para ser o deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. E esse acordo, por incrível que pareça, teria sido construído com o aval de Luiz Inácio Lula da Silva, o que não deixa a conta em pé, mas eu vou explicar para vocês. Primeiro vem essa matéria aqui, ó. Lula e Lira acertam um apoio conjunto à sucessão na Câmara dos Deputados. Por que o Lula quer participar disso de maneira conjunta? Para evitar que um candidato opositor, a exemplo do Eduardo Cunha, ganhe a presidência da Câmara e os acordos já são previamente construídos, dando assim estabilidade para o Lula concluir o seu desgoverno. Pois bem, o deputado sinalizou ao presidente que não apoiará nome que atue contra a pauta governista, ou seja, o Lira deixou bastante claro que vai apoiar alguém que chancele tudo que o Lula bem entender, a pauta do governo. O que é essa pauta governista? Defende o PL da Rede Globo e o PL das fake news, que regulamente a inteligência artificial. Essa é a pauta que hoje precisa ser trabalhada pelo sucessor de Lira na presidência da Câmara. Uma pauta impopular, uma pauta nociva e tóxica para a liberdade do brasileiro, mas muito importante para a sanha ditatorial de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, vamos a uma fala do Marcos Pereira, no lead realizado em Nova York, abrindo aspas para ele. Hoje, como vice-presidente da Câmara, sigo comprometido para que as propostas em apreciação na Casa possam ser aprovadas em regulamentação da inteligência artificial e das redes sociais, para combater fake news, além do crédito de carbono, entre outros, disse o presidente do Republicanos. O deputado Marcos Pereira, ele é mais como um lobista do que propriamente como um deputado. E me espanta muito, fico bastante chateado em ver um republicano agir em interesse da Rede Globo, o que não fecha a conta para mim, exceto a vontade que ele tem de alçar voos maiores como presidente do parlamento. O deputado Nicolas Ferreira disse que Marco não pode ser presidente da Câmara porque ele apoia a censura. Dá uma olhada no que disse Nicolas Ferreira aqui. Quem apoia o PL das fake news não pode ser o presidente da Câmara. A questão é que essa é a opinião da oposição, a opinião que eu comungo. Só que, para o governo federal, é justamente o contrário. Para ser presidente, tem que apoiar o PL da censura e essa é a prova de fogo para chancelar quem será o próximo presidente. E aí, no meio de tudo isso, o governo do Lula segue se livrando de quem o incomoda. E se livrou agora da evocação do mal ali do Paulo Pimenta e jogou o problema para os gaúchos. Paulo Pimenta será o ministro extraordinário de reconstrução do Rio Grande do Sul. Olha que incrível, criaram um ministério agora para reconstruir o Rio Grande do Sul. Tudo que o povo gaúcho precisa é de um ministro, não é? Pelo menos é o que diriam os petistas e os jornalistas, ou pseudo-jornalistas da Rede Globo. Tem até o perigo dele roubar as doações, né? Já que ele é o tal do Montanha na lista do Odebrecht. E a questão é que nem os petistas querem o infeliz por perto, que despacharam ele para lascar com a população do Rio Grande do Sul, que vai ter que suportar agora o paquiderme. E aí, no meio disso, é sempre importante lembrar a Simone Tebet, que disse que o dinheiro vai chegar, só que não será agora. Talvez ele esteja vindo pelos Correios. A questão é a seguinte, o governo sequer tem a estimativa do valor necessário para recuperar o Rio Grande do Sul, mas tem dinheiro para ajudar os presos. O Ministério da Justiça destina 1 milhão para a recuperação dos presídios no Rio Grande do Sul. Podia botar os presos para recuperar os presídios ao invés de gastar dinheiro com isso. Mas para a população não tem água potável nem alimentação. E segundo informações da Secretaria de Sistema Penal, Socioeducativo da Polícia Penal do Estado, todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos detentos foram adotadas, mas eles querem gastar mais um pouquinho. Só que assim, a situação é tão bizarra no Rio Grande do Sul que o governador, que é uma grande sanguessuga do Lula, o Eduardo Leite, está contra as doações. Dá uma olhada no que disse o Eduardo Leite, mas assim, antes que você assista, se prepare porque dá náuseas, é nojento. Assim, tem gente que numa tragédia acaba se sobressaindo pelo trabalho, pelo compromisso, pelo empenho pelo povo. E tem gente que afunda na popularidade. Esse é o caso do Eduardo Leite, um dos maiores incapazes, incompetentes e inaptos políticos do Brasil. É o retrato escrachado do que é o PSDB. Dá uma olhada nesse infeliz. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias,
sobre o impacto que isso terá no comércio local. A preocupação do Eduardo Leite, o comércio local. Então ele não quer que as pessoas mais doem para o Rio Grande do Sul porque está impactando o comércio local. Ou seja, todo mundo que perdeu casas, perdeu bens, perdeu entes queridos, perdeu carro, perdeu tudo, ainda tem que gastar mais porque o governador não quer que as doações cheguem lá. Vale dizer que o comércio nem está funcionando porque foi alagado. Mas não doem mais para o meu povo, larguem a população morrer de fome, larguem eles morrerem de frios, morrerem de hipotermia. Dane-se, lasquem o povo gaúcho porque é isso que o governador quer. É isso que o Eduardo Leite pediu. Ele é tão baixo, mas tão baixo, que tirou a cidade da Farroupilha, comandada por Fabiano Feltrin, do decreto da calamidade. O que chama a atenção é que a decisão do Eduardo Leite se deu logo após o Feltrin discutir com Paulo Pimenta pedindo mais recursos para Farroupilha. Ou seja, o Eduardo Leite agiu dolosamente para prejudicar um prefeito simplesmente porque ele foi lá debater com o lacaio do Lula. Depois desse vídeo bizarro, dessa atuação pitoresca, o Eduardo Leite gravou um vídeo se retratando. Mas é claro que ninguém acreditou. E por que ele se retratou? Porque ele foi cancelado. Ele ficou com cara de otário na rede social. O Eduardo Leite é um inapto, um incompetente, um incapaz. Eu não sei como o povo gaúcho votou nele. Porque, veja só, ele tinha renunciado para ser presidente, perdeu pro Dória. Aí ele voltou e concorreu. E ganhou a eleição. Aí vocês têm aí um incompetente à frente do Rio Grande do Sul, aumentando ainda mais a calamidade, sendo agravada pelo inapto que é presidente da República, e ele fica lá trocando foto na rede social, pensando em nome de operação e pedindo pro brasileiro não doar mais pro povo gaúcho. Então você que tá doando, segundo o Eduardo Leite, você tá fazendo mal pras pessoas em doar. Porque esse é o governador do Rio Grande do Sul. Um cara que, na boa, ele tinha que ser expulso do Rio Grande do Sul, ele tinha que ser expurgado, tinha que ser exilado. Não dá pra esse sujeito ser governador. É um incompetente. Aquela cara de bobo dele lá. É por isso que o PSDB tá afundou. Porque é composto por essas pessoas. Só que aí eu quero mostrar pro Brasil a diferença entre ter um governador e ter um inapto. Enquanto Eduardo Leite atua contra o próprio povo, contra o próprio Estado, Tarcísio de Freitas agora uniu forças com os Emirados Árabes para combater a violência e reduzir os índices de criminalidade aqui em São Paulo. Tarcísio quer estruturar o Muralha Paulista, um programa de mega vigilância com sistema de câmeras de monitoramento, que é a grande aposta da gestão para combater o crime organizado na capital. Para esse projeto em São Paulo, a empresa árabe está desenvolvendo o planejamento próprio, que batizou de bola de cristal, que é uma alusão ao objeto místico que é utilizado para prever o futuro. Afinal de contas, a muralha vai analisar o perfil das pessoas, como elas estão atuando, para de alguma maneira prevenir crimes que possam acontecer. E só para você ter uma ideia, esse projeto é inovador, é o primeiro da América Latina e São Paulo segue na vanguarda da tecnologia no país e no combate ao crime organizado, na vanguarda da segurança pública. É isso que dá satisfação de ter um governador de verdade, não um incapaz como Eduardo Leite. E já na Câmara dos Deputados, de novo, agora o Arthur Lira confirmou o fatiamento da reforma tributária. O argumento é que ele vai tentar evitar o aumento de alíquotas, mas é exatamente o contrário que vai acontecer, porque vai votar uma por vez, justamente para poder ampliar alíquota por alíquota. Ou você acha que uma reforma tributária capitaneada pelo Fernando Haddad seria ou não nociva para você? Pergunta tanto quanto óbvia, né? Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.